Olá, eu sou Cíntia Machado, estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a questão da infertilidade masculina. Esse bate-papo começou com o Roland e com a Luciana, e agora eu estou aqui com o casal Eliel e Priscila. Priscila não vai participar hoje, só o Eliel. Eliel, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conversando, falando um pouquinho de um assunto tão delicado, tão íntimo, e com o objetivo de inspirar outras pessoas a repensarem, né, a sua história. Então, eu queria muito agradecer a você e a Priscila por estarem aqui. Eu sei que as agendas são muito complicadas, né, mas conseguiu arrumar um horáriozinho para estar aqui comigo. Obrigada. Eu que agradeço, imagina. E seja vamos muito sim levar a informação. Obrigado, imagina. Fala em nome da minha esposa também, que não pôde estar, porque está com o Pedro, né? Por ele ter 3 anos, exige um pouquinho de atenção. Sim, tem que dividir um pouco isso aí, né, Liel? Tem que dividir. Isso. Tem E que dar sei que atenção para vocês ele. estão... Desculpa, pode falar. Não. Não, digo que tem que dar realmente atenção para ele, cuidar dele e também cuidar dessa parte da informação, que é muito importante para todos. Sim. E sei que nós estamos aí no momento, vocês estão sendo chamados até por canais de televisão para falarem um pouco da história de vocês, essa história tão bonita. Eu vi uma live da Priscila, não tem como não se emocionar, né, com a história de vocês, é uma história muito inspiradora. E eu falei até isso para o Roland, no bate-papo que tive com ele, o Eliel, no meu Instagram. A gente ainda vive um momento, embora a gente tenha tido avanços, né, de paradigmas, culturalmente se avançou muito em relação ao preconceito, ao machismo, mas a gente ainda percebe, eu queria saber a sua opinião, se você concorda, a gente ainda percebe uma dificuldade muito grande em relação a essa questão, né, dos homens se exporem, expressarem os seus sentimentos, muito especialmente em relação à infertilidade. E eu queria saber, a gente ainda vive numa sociedade muito machista ainda, né? Muito se evoluiu, mas ainda vivemos isso. E eu percebo na minha clínica uma dificuldade em alguns momentos, em alguns casais, de mulheres que às vezes se queixam de não... Meu marido não fala nada, parece que ele está vivendo um outro processo, porque lidar com a infertilidade é muito difícil, né? Eu acho que eu já falei isso para você, eu também vivi isso, esse diagnóstico da infertilidade, isso faz parte da minha história. No meu relacionamento, isso foi muito tranquilo com meu marido, mas isso não é muito comum. Tem alguns homens que ainda não conseguem expressar o que sentem, muitas vezes por dificuldade, outras vezes para preservar um pouco a esposa que já está ali sofrendo muito, a companheira, né? Com tudo que está vivendo, quando está ali na reprodução assistida, que as intervenções são muito mais no corpo feminino do que no masculino, mesmo quando o fator é masculino, enfim. Eu queria começar esse bate-papo perguntando para você se você concorda com isso, o que você pensa, como é que é um pouco, né, falar. Eu conheço a história de vocês, vocês têm um Instagram, depois eu vou colocar esse Instagram para quem tiver interesse em entrar, e é muito bacana, eu super recomendo, porque é super legal.
E eu conheço um pouco da história de vocês, mas para quem não conhece, eu acho que seria bom que você pudesse dizer também. Vocês vivenciaram e eu queria então, Eliel, assim, te dar a palavra. O objetivo é dar a palavra, é dar luz ao que os homens pensam, sentem, e você pode ficar super à vontade para contar um pouco dessa história de vocês, né, do casal Eliel e Priscila, e dizer um pouquinho desse encontro aí com Pedro, como é que Pedro chegou à vida de vocês. Exatamente. Obrigado. Primeiro, eu quero realmente agradecer, né, pela oportunidade de falar, porque geralmente até realmente nós encontramos informação de homens que dividem isso, né? É muito raro. E esse espaço que você está abrindo é muito importante e é uma porta aberta, né? Espero que possamos aí ser um canal para outros homens também buscarem mais informação, buscar ser feliz, né? Como eu hoje sou. Para quem não nos conhece, nós temos um Instagram, como você mesmo falou, né? Que é a Minha Família e Adoção, e Aducão, né? No caso, sem ser cedilha e tio. E lá a gente conta a nossa vivência com o Pedro. Mas tudo começou faz muito tempo antes disso. Eu sempre fui criado, acho que é melhor até falar desde a minha infância, né? Porque eu sou filho minha mãe e meu pai tiveram 3 filhos homens, ou seja, minha mãe é a única mulher na casa, e ela sempre comentava, um dia se eu pudesse adotar uma menina, porque ela perdeu, né, na gravidez dela, e só ela de mulher, com 4 homens em casa, 3 filhos e um marido, ela falava muito isso, então sempre soava no meu ouvido isso muito bem. E quando me namorei com a Priscila, né, começamos a namorar, e ela também comentava que ela adorava criança. Ela era babá desde os 12 anos, era criança, cuidava de outras crianças menores. Então, isso eu dividi com ela e ela também sempre gostava do nosso namoro. E ficou aquilo guardado ali. Quando nós casamos, não fizemos como muitos hoje em dia fazem, né? Que é aquela passar em um urologista, Uma verificar, né? Que bateria é de exames, né? pré-nupcial, né? Que o pessoal faz hoje, Isso. que hoje é até mais comum. Na minha época não tinha tanta essa informação, então nós não fizemos. Mas enfim, aí ó, já é uma dica para o casal que está aí É pretendendo verdade. É casar. verdade. Eu também não fiz. Então. E o que aconteceu? Passando aquele período de casamento, 4 anos, a gente já estava começando a não evitar. Então nós não evitamos mais, né? Então a Priscila e eu fomos no ginecologista e ele falou: "Ó, está tudo normal com você. Eu aconselho o ideal passar no urologista, né, para verificar o que está acontecendo com ele também." E fomos. E para minha surpresa na época, eu falei: "Bem, acho que comigo não deve ser o problema, né? Encarando isso como uma situação que deve ter sido com a Priscila, mas eu não sei porque que ela não engravida, deve ter alguma outra coisa menos que comigo, né? Mesmo que acredito que não seria eu, porque meus irmãos todos têm filhos biológicos. E quando, por minha surpresa, chegou o resultado, tudo zerado, ou seja, não tinha nada. Eu tenho azoospermia, que é falta de sêmen mesmo, veio zerado, Não zerado. produz E espermatozoide. não produz espermatozoide. E eu fiquei meio que em choque, falei: "Não é possível, né?" Aí eu fui tirar a contraprova, e realmente zerado novamente. Procurei algumas informações para tratamentos, algo do tipo, e a Priscila e eu, nós conversamos, que é muito importante, inclusive, eu aconselho muito conversar com seu parceiro, e falamos: "Poxa, o que você está querendo?" Né? Falou para mim, falou assim: "Eu não sei, eu só penso em você nesse momento, porque quando recebe uma informação desse tipo, assim, poxa, porque quando eu namorava, pensava em ter filhos, mas
filhos, ver a sua esposa com barriga grávida, ver o corpo se modificando por questão da gravidez e tudo mais, acompanhando ali, porque vê amigos indo até o hospital, vai nascer, e acompanha, tira foto lá com o bebê, né, e o parto acontecendo, enfim. A gente tem todo o ideal, né, Liel? Tem tudo aquilo na cabeça, né? Igual novela, né? Nossa vida, eu até falo isso, que nossa vida não é uma novela. Exatamente, é. E aí o que aconteceu? E depois de um tempo eu falei para ela, durante um período eu falei, Priscila, se você quiser fazer inseminação, recorrer a uma FIV, né? Para mim não tem problema algum. Ela virou para mim e falou, Leal, eu só quero ter filhos, eu não penso em ficar grávida e tudo mais, eu só quero ter filho. Não importa de que maneira, só quero ter filho. E comentou da adoção, algo que já estava lá durante um tempo guardado, que seria uma das possibilidades de a gente poder também adotar. Ele falou assim, se for o caminho, se for só a adoção, não vejo problema algum. Eu não ligo. Eu falei assim, que bom, porque eu também não. Então Então, vamos nessa. deixa eu fazer só um comentário, né? Uma pergunta. Então, para você, se fosse fazer, né, ter a doação de um espermatozoide para fazer uma fertilização, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que ótimo. A gente tinha essa possibilidade também. Ah, tá. Tá bom. Pode continuar essa história. Tá muito. Uhum. Oi? Pode continuar aí falando que tá muito bacana aqui seguindo. Então ela falou, eu só quero ser mãe, né? Não importa a maneira, eu só quero ser mãe. Mas mesmo assim fiquei com aquilo na minha mente, guardado, aquele sentimento de que, poxa, eu não pude dar filho para minha esposa, um filho biológico, né? De repente ela sonhou isso, tá lá guardado nela, de ter a barriga, e falou isso para mim, mas no fundo tá lá guardado esse sentimento. Mas ela conversando novamente, ela falou, não tenho nenhum tipo de sentimento em ter um filho biológico quanto um filho que vier pela adoção. Isso para mim não tem problema algum. E eu vivi um luto, vou falar para você que não foi rápido, a chave não virou rapidamente, não. Foi um luto que eu passei durante um tempo, quase uns 6 meses, 7 meses, por volta disso. Até é importante isso, né? Porque falar sobre isso. Quando você escolhe o caminho para ser pai, o luto é muito importante quando você recebe uma informação desse tipo que eu recebi. Não Isso sei, né? De mesmo. repente, o luto para nós aqui, para mim, foi muito importante, porque fez eu pensar, fez eu refletir, fez eu conversar, fez eu pesquisar e ver realmente que a melhor forma de você ser feliz, na verdade, no meu caso, eu só queria ser o pai. Eu só queria ser pai. E quando veio a informação para nós, todas que a gente foi pesquisar, fomos até o fórum, pegar todos os formulários para preencher da adoção e definir realmente que esse é o caminho que a gente ia tomar. A gente conversou novamente e fomos entregar os documentos. Eu falei, não, é esse caminho e volta não vai ter. É esse caminho e vamos para frente, vamos seguir. E olha, eu vou te falar, hoje o Pedro, ele tem 3 anos, vai fazer 4 anos. A gente hoje está na feira da nossa filha, que hoje a gente colocou o sexo, né, que é uma menina. A gente escolheu até 2 anos, porque o Pedro tem 3, então ele seria o mais velho, a gente quer assim, e para ser uma menina para formar um casal. Quando antes, escolhendo a nossa primeira adoção, que foi o Pedro, nós escolhemos sexo, etnia diferente, somente até 4 anos, que era o limite que a gente colocou, mas o Pedro, Deus quis assim, ele chegou para a gente com 8 dias, 9 dias de nascido. É muito emocionante, assim. E eu queria só fazer um comentário antes de prosseguir. Você falou de umas coisas tão importantes que eu venho falando muito disso, e é muito bom quando a gente escuta isso de alguém que realmente está vivendo, especialmente um homem, né?
como eu falei, o objetivo aqui é dar voz, dar lugar de fala mesmo para vocês falarem dessa vivência, para a gente não ficar teorizando, mas de ver. Então, acho que você falou coisas, né? Eu não posso deixar de pontuar. Uma é que você e a Priscila foram conversando, quer dizer, vocês foram tecendo isso, elaborando isso junto. A importância de conversar. Sim. Você expressar aquilo que você sentia também. Porque são muitos os sentimentos, né, Eliel? A gente, às vezes, tem o ideal de uma vida que ela é reta, né? Uma linha reta. E, de repente, a vida vai mostrando, a vida de todo mundo é assim, mas a gente acha que a nossa vai ser diferente, cheia de curvas e cheia de grandes surpresas. Quem é que vai imaginar que vai se deparar com um diagnóstico de infertilidade na vida? Exatamente. Todo mundo engravida naturalmente, quando quer, e, de repente, você está ali com um diagnóstico. Não é fácil. Não tem como aí se dizer, ai, que ótimo, foi tudo bem. Não, não é fácil. Para ninguém é fácil. Seja o fator masculino, seja o fator feminino, não é fácil, né? E a gente mora aqui em desculpa até te cortar. Imagina, a gente mora aqui imagina, em condomínio, como é bate-papo, a gente mora em condomínio e todos aqui têm filhos, biologicamente, têm filhos, e a gente percebia que a coisa não estava, né? E a gente foi altamente se cobrando, né? Quando a cobrança ia vindo aquela lá no fundo, tudo mais. Hoje, inclusive, a gente até vê outras crianças brincando e brincando com ele mesmo. E a gente vê que, até mesmo para eles, para as pessoas aqui, no começo foi aquela coisa, nossa, é adotivo, né? Aquela coisa toda, mas hoje já toma um outro rumo, porque a forma leve com que você vai levando a sua vida também, o cotidiano vai te fazendo, e fazendo os outros à sua volta entenderem que aquilo é uma coisa mística, né? É uma coisa de outro planeta. Porque eu acredito, Cintia, até é válido frisar isso que você está falando, que a nossa vida não é uma novela, né? A gente tem uma linha que não é reta, cada um tem a sua história. Não significa que a sua linha é igual do vizinho do meu lado ou do outro lado do meu condomínio. Eu acho legal isso, por quê? Porque eu sonhava muito, obviamente, ter um filho, ver minha esposa grávida, né? Aquela barriga, tudo correr, como havia dito, com ela para o hospital e tirar fotos, vídeos ali dela ganhando neném. Mas, inclusive, até a gente tem um vídeo aí que eu gravei na íntegra, porque não podia, mas eu falei, eu fui cara de pau mesmo, pedi para assistente social, porque o Pedro, ele estava no berçário, lá no hospital. Ele não tinha sido levado, ele estava no hospital, ele nasceu e ficou lá durante um período, né? Então, a gente registrou ele no nosso nome, então, o nome que a gente escolheu para ele, inclusive. Então, eu peguei se fosse, né, se você tivesse com uma barriga grávida, eu não teria lá com uma câmera. Então, você, cara de pau, eu vou pedir sim. A assistência social foi, falou, não, vamos lá, vamos quebrar o protocolo e vamos lá. E eu gravei, eu tenho esse registro, inclusive, está lá no nosso Instagram. Quer dizer, isso não impede a você de fazer aquilo que você sonhava antes. Tanto faz uma criança que o Pedro veio de 8 dias, quanto aquela criança que você, adoção tardia, enfim, aquela criança que já é maior, né? Pedro veio com 8 dias, mas pode ser uma criança maior, que você também tem esse sonho de ser realizado, de ser pai. Então, nada impede você tirar foto, filmar, fotografar e viver aquele sonho que você tem de ser pai. O importante é o que eu digo, é ser feliz, né? Sim. E eu acho que você falou uma coisa também tão, tão bonita, assim, tem um luto que precisa ser elaborado antes de uma decisão, né? Tem um luto que precisa muito ser encarado. É uma perda. A gente, né, nós psicólogos falamos, olha, é uma ferida narcísica, não poder engravidar, né? Lidar com isso, olha, eu não posso engravidar minha esposa, eu não posso engravidar naturalmente, é preciso olhar para isso, encarar isso primeiro, talvez esse seja o primeiro passo, você com você mesmo, até antes de estar com a Priscila, né, de estar com a sua esposa, você com você, eu queria muito engravidar a minha esposa, mas eu não posso, então olhar para isso, encarar isso,
elaborar isso, cicatrizar essa dor, incorporar isso na sua vida, porque isso faz parte da sua vida, não tem como apagar essa história. Assim você pode prosseguir, né, Eliel? Perfeito, Cíntia, muito bom. E esse momento de luto, gente, é muito importante, porque assim, eu não precisei procurar um psicólogo, procurar ajuda, auxílio, mas se você sente essa necessidade, vá, porque é muito importante. Eu, como Sim. havia dito, eu e a Priscila temos um diálogo muito aberto aqui em casa, então a gente fala muito, até porque a gente se expõe para isso, né? A gente tem o Instagram aberto, temos uma página, temos as plataformas aí abertas para isso, porque a gente aqui em casa a gente joga muito limpo nesse sentido. E é bom você jogar limpo com você mesmo primeiro, com a sua Isso. parceira também. E dividir isso, se for o caso, com uma psicóloga, com alguém, algum especialista para te ajudar, para você tomar a sua decisão, se é adoção, não, se é de uma outra maneira, enfim, tomar a sua decisão. O importante é você ser feliz, você fazer a outra pessoa feliz também, porque assim, eu trabalhei durante muito tempo com criança também. Eu trabalhava com evento, com turismo, enfim, eu trabalhei um tempo todo cercado por crianças. E tanto que achei até engraçado, porque o Pedro, quando a gente estava esperando por ele, né, que a gente entrou na fila da adoção, até nós sermos chamados. Estava lá na gestação, né? Exatamente, Gestação, que é uma gestação. uma gestação. A nossa durou 3 anos e meio no Uma total. gestação que às vezes pode ser longa, um pouco mais longa, né? Pode. Tem amigos meus que ficaram 8 anos, enfim, mas tem gente que foi muito rápido, como a minha cunhada, por exemplo. Só para você ter noção, a gente fomos os primeiros, tanto da parte da Priscila quanto da minha família, a ir pelo caminho da adoção. E quando a gente falou para nossos pais, até é válido falar isso, porque assim, a mentalidade de pessoas que não tinha a informação qual nós temos hoje, a gente não pode culpá-las por conta disso de forma alguma, mas pelo contrário, a vivência dela, toda a história dela, enfim, Sim. é a informação de que, nossa, e se ele crescer, ele vai pegar, vai fazer um monte de coisas bárbaras, né? Vai fazer um estrago na vida de vocês. É a informação que ficava na cabeça dos nossos pais. E quando não, a gente levou de uma forma leve, de uma forma natural, e mostrando para eles que a adoção não é nada disso, não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Explicamos para eles o passo a passo de como funciona a adoção, nem tanto pela minha mãe, né? Eu digo mais pelos pais da Priscila nesse sentido. Até a mãe dela chegou a comentar, estranhar, assim, mas depois, hoje, trata o neto com tanto amor, nem liga para nós, já quer falar diretamente com Só ele. com ele. Só com ele. Foi Então, super assim, trabalhar dotado mesmo. foi super mesmo, pelos primos, pelos tios, pelos amigos, família toda, eles amam muito o Pedro. O Pedro é muito amoroso, né? E às vezes também pode passar isso, que passou na minha cabeça. Estou falando na cabeça do homem que passa no filme todo durante esse processo. Ótimo. Isso. O que a minha família vai pensar? O que a família da minha esposa, o que meus amigos vão achar disso, né? Poxa, eu vou me sentir muito mal, todo mundo com seus filhos e eu esperando um filho que demora tanto para chegar ou que não posso. Meu, desencana disso. Se você se importar com o que as pessoas falarem, cara, eles não pagam a sua conta, não pagam a sua conta, não sabem o que acontece dentro da sua casa, e eles são felizes do jeito deles. Eles puderam ter, amém. Agora você vai ter também, de uma forma especial ou não, enfim, mas você escolheu ser feliz, como eles são lá. E é isso, eu até esqueci a linha do raciocínio que eu estava querendo Não, lembrar. mas tá ótimo esse bate-papo, é isso mesmo, é nessa leveza. E você falou uma coisa tão bonita, de novo, né? E tantas. O olhar tem que ser para a história da gente, a construção é a partir da história da gente. Eu até falo, sabe, Eliel, com alguns pacientes, para poder escutar outros depoimentos de pessoas que viveram. Não para fazer igual, nenhuma história é igual a de ninguém. Uhum. Não. Nenhuma. A Priscila e o Eliel têm uma história, tem a história com meu marido, e cada paciente que a gente atende, cada casal, ou né, que seja mulher,
que está em jornada solo, lá fazendo, querendo ser mãe sozinha, ou homem, enfim, não importa. Que esteja sozinho ou acompanhado, cada um tem a sua história. Quando a gente olha com amorosidade para a nossa história e consegue elaborar esses sentimentos, essas fantasias, você tem fantasias. A gente vive numa sociedade que ainda nos cobra muito, que tem preconceitos, seja lá pela barriga de substituição, seja pela adoção de uma criança, seja pela ovo doação, seja pela, né, adoção, ovo recepção ou adoção de um espermatozoide, enfim, nós vivemos num mundo que ele tem muitos preconceitos e a gente cresceu, nós temos também fantasias e também preconceitos. Então, Sim. a história da gente é conseguir elaborar isso tudo. É como você falou, o que eu... Primeiro essa pergunta e esse olhar é para a gente mesmo, para depois ser para o companheiro, né? Como é que é essa vivência aí para mim? Como é que é isso para mim? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou olhar para o meu filho vindo de uma ovo doação? Ou um filho que veio da barriga de uma outra mulher? Esse é o processo de elaboração que a gente precisa fazer em relação a tudo na vida da gente, mas muito especificamente com esse momento aí, né? A gente não quer que as pessoas vivam esse diagnóstico de infertilidade, quem dera se nós pudéssemos impedir isso, mas a gente vê, infelizmente, um crescimento muito grande, né, de casais inférteis, de pessoas inférteis no mundo todo. Ele tem crescido muito. Então, que essas pessoas, e que esses vídeos, o Instagram de vocês, que é super bacana, com a história que vocês contam, a história de vocês, a história tão bonita, né, dessa relação com o Pedro e agora com a Heloísa, né? Vocês estão... nós colocamos Luísa, mas assim, se ela já vier com uma identidade, Pedro a gente não tinha, né? A gente fantasia Luísa desde que namorávamos, e Pedro também. A gente combinou, se for Pedro, aliás, se for menino, eu escolheria o nome, então eu escolhi Pedro, se for menina, a Priscila escolheria o nome, escolhi Luísa. Então a gente fantasia com Luísa, se tiver a possibilidade, caso não, será o nome que ela irmãzinha vier. do Pedro, então. A irmãzinha do Pedro, perfeito. A irmã do Pedro... e que essa história é uma história que vocês foram construindo, que vocês foram elaborando a partir da vida de vocês. Estão aqui, não é para dar exemplo para ninguém, apenas para inspirar, que cada um possa olhar para a sua história e elaborar ali o que dá conta, né? Se é uma vida sem filhos também, pode ser uma vida sem filhos. Pode ser, né? Não, nós não estamos aqui para dizer que um casal só se realiza com filhos, uma pessoa só se realiza com filhos. Sim. Olha, nossa, eu teria tantas coisas para perguntar e para continuar essa conversa, mas eu queria encerrar, até porque a gente já extrapolou o nosso tempo. Queria perguntar a você se você queria deixar algum recadinho, embora você tenha falado já coisas tão importantes aí nesse bate-papo nosso. Vou abrir aí o convite para que as pessoas possam visitar o Instagram de vocês, né? Para que possam acompanhar essa história, essa relação que vocês têm com o Pedro. E vocês estão ali também expondo essa relação tão bonita que vocês têm, né, Eliel? Não tem como dizer da relação do casal Eliel e Priscila. Vocês analisam isso também, né? Um casal que a gente vê que tem um convívio, uma harmonia, um diálogo, né? Que vocês têm construído essa convivência da melhor maneira. Não é isso? Sim. E você falou algo importante, né? Nós não somos exemplos para ninguém, a gente troca, na verdade, a experiência que eu vivi até então. Não somos perfeitos de forma alguma,
mas o que a gente puder passar na nossa vida e que se puder dar uma luz, se dar alguma coisa para quem está querendo ou ser feliz na busca do seu filho ou filha, de alguma maneira, como você falou, de N formas, né? Ou não, ou ser Ou não. somente, ou não, também, né? Estamos aí. E a mensagem que eu passo, na verdade, Cíntia, é que a nossa felicidade veio através do Pedro, a chegada dele, como família, né? Então, abra sempre com a sua esposa, abra sempre com o seu com o seu cônjuge aí, tenha liberdade de falar para ele o que você está sentindo, de falar para ela o que você está sentindo. Se for o caso, procure especialista, como eu havia dito, né? Hoje a gente já cai uma ficha na minha mente, assim, de que eu poderia também ter procurado antes, mas a conversa com a Priscila já foi bem direta nesse sentido, já foi muito clara, e já me fez acreditar que o caminho da adoção para nós sermos felizes com o filho, seria o Pedro, nesse sentido direto, né? Então, seja feliz da sua maneira e que não precisa ter medo, não precisa temer no que os outros pensam à sua volta. Você tem que ser sincero consigo mesmo e procurar ajuda se necessário, né? Sempre é muito importante. Sozinho a gente não constrói, não constrói nada. É Você escolheu o verdade. caminho, né? Você escolheu um caminho a seguir, com certeza existem mãos para poder você pegar e te puxar ou você puxar essa pessoa para a sua felicidade também, né? Como a sua esposa, no meu caso, a minha esposa. E ela me puxou, puxei ela e a gente buscou o Pedro. Então, ir construindo, né? Estão construindo a vida. Que a vida é isso. Estamos construindo, Estão exatamente. construindo. A vida não está pronta, não está feita. Vai sendo construída. Nada, Olha, exatamente. eu queria muito agradecer esse encontro. Para mim foi um presente. Sincero Obrigado, imagina. presente. Foi muito bom esse bate-papo nosso. Eu tinha conversado um pouquinho com a Priscila, foi uma delícia. Estou lá seguindo vocês no Instagram. É muito bom ver. Vou acompanhando o crescimento do Pedro por lá. E também posto vídeos muito bonitinhos, né? Os vídeos são um barato, ele adora fazer. Inclusive, hoje é um dia que ele adora um quadro que ele ama fazer, que todos os sábados, né? No caso, posso Ah, falar que seria hoje? Foi sábado, não sei quando você vai claro, publicar. claro, fica à Quadro vontade. que Sábado é dia sempre de ele fazer ama, vídeo? dia de fazer receita. Ele Que delícia, adora cozinhar. Você acredita? que Ele adora delícia. cozinhar. Escolhe os vídeos, eu sento com ele, Pedro, vamos aprender uma receita fácil, né? Vamos aprender a fazer um... Ele adora ficar comigo na cozinha. Quando a gente está cozinhando, ele fica lá com a cadeirinha, pega a cadeirinha, fica lá também fingindo que está cozinhando com a massinha. Ah, que delícia, que coisa boa. Que É bom. muito gostoso. E olha, que a irmãzinha do Pedro chegue aí, né, no tempo dela, no tempo da vida de vocês, trazendo muita luz para todos, vocês para ela para vocês. E que Amém. abençoe aí. Amém. Obrigado. Obrigado mesmo. Sucesso para você, sucesso para todos. E quem quer nos acompanhar mais uma vez aí, a nossa vivência, se tiver dúvidas, se tiver perguntas para serem feitas para nós aqui, né, da nossa vida, da nossa rotina, para a gente puder ajudar. Nosso Instagram é Minha Família Adoção, né? Minha Família Adocão, sem o C cedilho e tio. E tem no YouTube também, né? A nossa forma de falar como foi feito tudo, os vídeos também de como o Pedro, a gente conheceu o Pedro no dia na maternidade, enfim. E para nos conhecer, estamos aqui. Vale a pena acompanhar essa história tão bonita e tão inspiradora. Eliel, Obrigado. muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, Outro. tchau.